Meus irmãos, a paz do Senhor, que Deus abençoe. Como estão as coisas? Espero que bem. Meu nome é Luiz, para quem não conhece, tá? Esposo da Sunamita. Estaremos aqui meditando com os irmãos, meditando na palavra do Senhor, realizando devocionais, tá bom? E naquilo que nós temos conhecimento, nós tentamos compartilhar para os irmãos e que Deus possa te abençoar, que Deus te abençoe, tá bom? Para você que está assistindo pela primeira ou segunda vez o canal, se inscreva, tá bom? Faça um comentário, porque o vídeo se torna relevante para o YouTube, ele é compartilhado para mais pessoas e mais pessoas vão ouvir a palavra de Deus. Nós estamos aqui para meditarmos juntos, tá bom? É muito bom ter você conosco, tá? É muito bom ter você aqui. Você é motivo serve de inspiração para nós continuarmos esse trabalho, que é um trabalho, mas Deus tem abençoado, Deus tem falado, pessoas têm vindo até nós falar, dar testemunhos, tecer palavras de ânimo, de motivação. E, como o Sunamita fala, um ao outro ajudou e disse: esforce-te. Então nós estamos nos esforçando e que o irmão possa também se esforçar aí, tá bom? Que Deus te abençoe, tá bom? Nós vamos hoje do devocional, vamos realizar um devocional sobre o Evangelho de Lucas, primeiro capítulo de Lucas. Mas afinal de contas, quem é Lucas? Pois bem, irmãos, Lucas foi discípulo de Jesus, Lucas conheceu Jesus, mas como Lucas escreveu esse evangelho? Pois bem, Lucas não foi discípulo de Jesus e Lucas também não conheceu a Jesus e ele escreveu o evangelho. Mas como escreveu o evangelho? Irmãos, é muito bom a gente fazer essa introdução para os irmãos entenderem que Lucas, ele era médico, ele conheceu o evangelho através da vida dá-se a entender, né? Que o Lucas, ele conheceu o evangelho através da pregação do apóstolo Paulo e se tornou o companheiro de viagem do apóstolo Paulo. Então, Lucas conheceu o Senhor Jesus através da vida do apóstolo Paulo, tá bom? E Lucas, ele inicia o seu evangelho escrevendo para Teófilo. E quem era Teófilo? Nós entendemos que Teófilo era um gentio, tá? Um membro de uma congregação, membro da igreja, e Lucas estava escrevendo a Teófilo. Na verdade, surgiu o interesse de Lucas em escrever o evangelho, por quê? Porque ele ouvia histórias, tá? Ele ouvia histórias e ele foi atrás, ele fez uma busca, tá? Como arqueólogo, como documentarista, como jornalista, Lucas fez uma pesquisa e foi atrás de pessoas que conviveram com Jesus e a partir daí ele escreveu todo o evangelho. É muito interessante nós observarmos que Lucas, ele não era uma pessoa sem conhecimento. E Lucas, ele tinha conhecimento porque ele era médico, então dá-se a perceber que o evangelho de Lucas, ele é um pouco mais complexo, a forma da sua escrita é diferente, é um pouco mais culta. Então, o evangelho de Lucas, ele tem essas características. Nós trouxemos aqui também algumas características para os irmãos do evangelho de Lucas que eu queria comentar também, olha só. O significado da palavra Lucas é luminoso, tá? Lucas, tema principal, mostrar que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O caráter e propósito de Jesus como Salvador é o tema principal desse livro. Ou seja, Lucas, ele traz no evangelho dele Jesus como o Salvador. É interessante que ele vai abordar, ele vai detalhar os milagres de Jesus como um olhar de um médico. E também vai reconhecer Jesus tanto como homem quanto Deus. Tá? O evangelho de Lucas, olha interessante, ele foi médico, pastor, evangelista, itinerante, historiador e escritor, foi tremendamente versátil e ativo. E olha que interessante também isso aqui, irmãos, Lucas faz parte dos evangelhos sinóticos. Por que sinóticos? Porque tanto os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, tá? Porque esses evangelhos, eles carregam histórias semelhantes, tá bom? Mais alguma informação aqui? Olha só, Lucas registra 20 milagres de Jesus. E como eu falei, o livro de Lucas tem por objetivo apresentar Jesus como Salvador. Pois bem, irmãos, dando início ao capítulo 1 de Lucas, do versículo 1 ao versículo 4, nós vamos ver o interesse de Lucas, o desejo de Lucas em pôr em ordem os fatos narrados acerca de Jesus. Então Lucas, ele tem esse desejo, ele começa a buscar as pessoas que conviveram com Jesus, que estiveram com Jesus, e começa a escrever, a narrar os fatos de maneira
que na segunda ótica dele estava em ordem, tá bom? E o versículo 3 retrata muito o desejo dele. Fala o seguinte: apareceu-me também a mim inconveniente descrevê-los a ti, excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Ou seja, ele se informou de tudo desde o princípio e quis escrever a ordem, tá, dos fatos narrados acerca de Jesus. Irmãos, do versículo 5 ao versículo 20, nós vamos ver a experiência de Zacarias, pai de João Batista, ao ter uma visão com um anjo e saber e ter a informação de que um milagre iria acontecer. A Bíblia nos relata que Zacarias, ele era sacerdote, ele entrou no templo para sacrificar o Senhor Jesus, perdão, para sacrificar a Deus Pai, tá? Porque Jesus não havia nascido ainda. E quando ele entra no templo, ele tem uma experiência em que ele vê um anjo. E eu vou ler para os irmãos, olha só, do versículo 12 em diante diz assim, olha: e Zacarias, vendo, turbou-se, caiu sobre ele temor. Perdão, 11. E então o anjo do Senhor lhe apareceu posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre da mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Glória a Deus. Olha que experiência maravilhosa, irmãos. Né? Não foi uma experiência comum. Imagina você se deparar, entrar no templo para adorar ao Senhor e se deparar com um anjo falando com você, dizendo que um milagre iria acontecer, que a sua esposa já de idade dará à luz a um filho. E é um ponto muito interessante, que no versículo 19, olha só, hein? E disse, versículo 18, olha só. E disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Porque eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse: eu sou Gabriel. Aleluia. Era o mensageiro de Deus, irmãos, não era qualquer um que estava falando. Talvez naquele momento, mesmo diante daquela visão, talvez Zacarias ele foi incrédulo, talvez ele não teve o discernimento real da situação. E Gabriel fala o seguinte: olha, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te dessas alegres novas. Todavia ficará mudo, e não poderá falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porque não crestes na minha palavra. Ou seja, ele realmente não creu. Que a seu tempo se hão de cumprir. Irmãos, e a Bíblia continua relatando que Isabel, ela realmente fica grávida. E ao dar à luz, só voltando um pouquinho, João, ele fica mudo, tá? Ele fica mudo e ele sai do templo naquele momento. E a Bíblia relata também que as pessoas estavam fora esperando e ficaram ansiosas e alegres, porque o Zacarias demorava no templo. Então perceberam que quando o Zacarias sai e começa a falar por gestos, por sinais e mudo, as pessoas começam a glorificar o nome do Senhor. E entende que realmente aconteceu alguma coisa naquele momento. E Zacarias fica mudo até o nascimento de João. Irmãos, do versículo 25 ao versículo 38, nós vamos ver o relato de Lucas contando sobre o mesmo Gabriel. Olha, interessante, no 6º mês, aqui nós já estamos falando do 6º mês de gestação de Isabel, tá? Mãe de João Batista, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade de Galiléia chamada Nazaré. Quem Gabriel foi buscar, irmãos? Gabriel foi até Maria, tá? E nós já lemos isso nos evangelhos de Marcos e Mateus. É interessante que esse relato aqui acerca de João Batista, ele está mais bem detalhado aqui no evangelho de Lucas, tá bom? E o versículo 28 vai falar o seguinte: e entrando o anjo onde ela estava, já tinha encontrado Maria,
disse: salve agraciada do Senhor. O Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E Maria também, irmãos, não é comum ver anjo, né? Todo mundo começa a temer, tá? E Maria também, ela ficou com medo, temeu. Mas o anjo disse: Maria, não temas. E aí o anjo começa a explicar a Maria: Maria, eis que do teu ventre conceberás e dará à luz um filho, e por-lhe-ás o nome Jesus. Aleluia, olha que lindo, irmãos, versículo 32. E esse filho, Maria, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Maria, não vai ser qualquer gestação. Maria, você foi escolhida para dar à luz ao Filho de Deus. Aleluia, Filho do Altíssimo. E este herdará o trono de Davi. E aí Maria indaga: olha, mas como acontecerá isso? Porque eu não conheço o varão. Ela era virgem. E respondendo, o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que te há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. Encerrando esse momento, disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Irmãos, que experiência é essa? Maria foi uma grande mulher de Deus. Ela aceitou esse ministério. Ela aceitou ser mãe do Filho do Altíssimo. Ela aceitou essa dádiva. Foi obediente, aleluia, serva de Deus. E ela diz o seguinte, encerrando: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Irmãos, é interessante quando Deus ele tem um chamado para nós. Quando Deus ele chama, tá? Ele tem te chamado. Apenas ouça, apenas abra os teus ouvidos e consiga ouvir o que o Senhor tem para ti, porque o Senhor tem sim um ministério para você. O Senhor tem a vontade dele sobre a sua vida, tá bom? Ele tem sim algo para você fazer. Claro que não estou falando aqui de salvação, porque a salvação é o principal. O Senhor nos chama para sermos santos, para sermos salvos, mas Ele também nos chama para uma grande obra. Aleluia! E que nós possamos, ao receber o chamado do Senhor, atendê-lo com alegria e com disposição, assim como Maria ela fez naquele momento. Do versículo 39, versículo 56, Maria ela visita Isabel, tá? E naqueles dias Maria foi apresentada às montanhas a uma cidade de Judá. E entrou Zacarias, e entrou a casa de Zacarias e saudou Isabel. Olha que interessante, irmãos, que a Bíblia fala. Irmãos, era algo sobrenatural. Tanto a gestação de Isabel, quanto a gestação de Maria. Em ambas ocasiões, nas duas ocasiões, houve uma manifestação do Espírito Santo sobre a vida dessas pessoas. Ao ponto de que Maria, quando entra na casa de Isabel e sauda, aleluia, a Isabel, a criancinha que estava no ventre de Isabel, ela dá pulos de alegria. Olha que o versículo 41 fala o seguinte: e aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. Aleluia, Isabel foi cheia do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. E exclamou com grande voz, dizendo, e disse: bendita és tu entre as mulheres, e é bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Onde já se viu isso, irmãos? Uma criancinha saltar de alegria no ventre da sua mãe. Sim, nós podemos sentir, nós não, as mulheres, as gestantes, as mães, elas podem sim sentir quando a criancinha está mexendo, o pezinho está se mexendo, mas a criancinha ali, no caso João Batista, ele saltou de alegria, de tamanho poder de Deus. O que mais falou comigo, no meu coração, desse devocional, é a alegria em que tanto Isabel, Zacarias, Maria tiveram em ter a notícia de que
nasceria o Filho de Deus, que nasceria Jesus o Salvador e nasceria também João Batista através de um milagre, aleluia. E o versículo, olha só, irmãos, depois vocês meditem em casa, porque o versículo 46 e diante, Maria regozija no Senhor e começa a engrandecer o Senhor, falando bem assim, olha, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Irmãos, não foi Maria falando aqui, não foi. Os irmãos são, eu tenho certeza que muitos irmãos conhecem o Senhor e sabem quando nós somos tomados por uma alegria divina, uma alegria, não vou falar êxtase não, mas um gozo da parte do Senhor. E aí começamos a glorificar o nome do Senhor de forma diferente. E eu tenho certeza que nesse momento aqui a boca de Maria se encheu da presença de Deus. Ela começou a engrandecer o Senhor. Até porque, irmãos, até para adorar o nome do Senhor, é Ele quem nos ajuda. É Ele que nos ajuda. Olha só, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da tua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas, o poderoso e santo é o seu nome, e a sua misericórdia de geração em geração sobre os que o temem. Aleluia! A misericórdia do Senhor é de geração em geração os que o temem. A misericórdia do Senhor é algo grande, irmãos. Se não fosse a misericórdia do Senhor, nós seríamos consumidos. Nós não existiríamos mais, mas o Senhor usou de infinita misericórdia e deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que maior misericórdia do que essa, irmãos. E com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento de seu coração. Depois dos tronos dos poderosos, ele levou os humildes, irmãos. E, irmãos, está tudo sob o controle de Deus. Aleluia! E auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, para com Abraão e sua posteridade para sempre. Maria ficou com ela quase 3 meses, depois voltou para sua casa. Aleluia! Irmão, que devocional maravilhoso. Que bênção, que glória é meditarmos na palavra do Senhor e ouvirmos as coisas do Senhor. Irmãos, do versículo 57 até 80, nós vamos ver agora o nascimento de João Batista. Como eu havia mencionado no início do vídeo, Zacarias estava mudo. E aí, Isabel dá o tempo de dar à luz e dá à luz a João. No 8º dia, como de costume dos judeus, os vizinhos iriam circuncidar João. E aí perguntaram o nome. Qual seria o nome do menino? Isabel fala, o nome dele é João. Tremendo, irmãos, tremendo. E os vizinhos indagam da seguinte maneira, olha, você não tem nenhum... Irmãos, tá chovendo aqui, tá bom? Mas você curta esse som ambiente aí, tá bom? Se interferir, você depois volta e ouve mais com carinho, devagar. E questionou a Isabel, Isabel, não tem ninguém na sua família com esse nome, qual vai ser o nome? E aí, eles vão e questionam a Zacarias. E Zacarias vai e escreve que o nome do menino seria João. E aqui, o versículo 63 fala o seguinte: e pedindo ele uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo, o seu nome é João. E todos se maravilharam. Logo, olha só, irmãos, que coisa linda. Quando foram circuncidar a boca de Zacarias, e a boca se lhe abriu, e as línguas se lhe soltou, e falava louvando a Deus. E veio o temor sobre todos os seus vizinhos, e todas as montanhas da Judéia foram divulgadas tais coisas. E questionaram, e todos que a ouviam a conservavam em seu coração, dizendo, quem será, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. E Zacarias, seu pai, foi cheio do Espírito Santo e professor. Aleluia! Como eu falei aqui agora mesmo, a alegria das pessoas ao verem o milagre do nascimento de Jesus, o nascimento de João. E Zacarias foi cheio do Espírito Santo e disse bem assim, bendito o Senhor. É bom ler isso aqui, irmãos. Bendito o Senhor Deus de Israel, porque visitou e remiu o seu povo. E nos levantou uma salvação poderosa na casa de Davi, seu servo. Aleluia! Como falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos, das mãos de todos os que nos aborrecem, e para manifestar misericórdia a nossos pais, e para lembrar-se do seu conserto, e do juramento que jurou a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados das mãos dos nossos inimigos, o servíssemos sem temor. E tu, ó menino, já estou pulando para o versículo 76, será chamado profeta do Altíssimo, porque há de ir ante a face do Senhor a preparar o seu caminho. Aleluia. Irmãos, versículo 80.
E o menino, João Batista, crescia e se robustecia em espírito e esteve no deserto até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Aleluia. Glória a Jesus. Que palavra poderosa, irmãos. Irmãos, não é um simples início de evangelho. Não é um simples início de um livro. Não é uma história de Maria que você já ouviu várias vezes. Se trata da palavra de Deus e o cumprimento das profecias acerca da vinda do profeta João, tá? Voz do que clama no deserto. E a profecia acerca também do nascimento de Jesus Cristo. No início desses capítulos se encontram muitas informações que se linkam às profecias passadas. Então não é um mero acaso. Foi necessário, sim, esses homens serem motivados pelo Espírito Santo em escrever esses pontos para nós hoje entendermos que Jesus, é Filho de Deus, Deus Todo-Poderoso. Não é em vão. Então por isso que é importante nós meditarmos na palavra constantemente. Irmãos, já lemos os evangelhos algumas vezes e já lembramos dessas histórias várias vezes, mas todas as vezes que nós nos dedicamos alguns minutos em ler essa palavra, como que fala aos nossos corações. Olha que interessante, nesse devocional foi muito bom ver que tanto Maria quanto Isabel e Zacarias regozijaram-se no Senhor e proferiram palavras de bênção, proferiram palavras de glorificação ao nome do Senhor. Hoje nós estamos frequentando os cultos que pessoas não glorificam mais o nome do Senhor, mas essas pessoas glorificavam de uma maneira diferente, talvez movida pelo Espírito Santo de Deus. Sabe o que eu entendo com isso? Glorifica o nome do Senhor. Se o milagre chegou, glorifique o nome do Senhor. Se o milagre não chegou, glorifique o nome do Senhor. Se você não tem palavras para falar, peça ao Senhor palavras para glorificar o nome do Senhor. Então glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Render-lhe a Ele glória, porque Ele é Salvador. Aleluia. Porque Ele proporcionou salvação a nós. E que Deus possa te abençoar. Amanhã tem mais devocional, tá, irmãos? Desculpe, nós vamos lançar esse vídeo aqui um pouco atrasado, mas que Deus fale ao seu coração, tá? Se você ficou até o final desse vídeo, se inscreva, tá? Faz um comentário. E que Deus possa te abençoar. Até mais, meus irmãos. Que Deus abençoe.